traz um convite pro coração. Neste porto onde aportam as almas, a nossa arte se faz oração. Um traço de luz na tela em branco, um verso que acorda o sentimento. O palco que encena a própria vida e a melodia que acalma o pensamento. O nosso próximo artista, ele é ator, ele é escritor e ele é poeta. Então ele vai trazer pra gente aqui nessa tarde justamente uma poesia. Por favor, Fábio Granville, já ocupe aqui o palco com a gente. Um artista querido, que não é a primeira vez também no Sarau Espírita, está sempre com a gente. Não só no Sarau, terceira vez ou quarta, eu acho. Está também nas casas espíritas com apresentações maravilhosas. Inclusive amanhã, vocês vão ver o Fábio fazendo poesia, amanhã é teatro, né? É teatro. Então já está feito o convite. Vamos continuar esse encontro amanhã lá em São Vicente. Agora sim com vocês, o palco é seu, Fábio Granville. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Prazer estar aqui. Poxa, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer trazer poesia, né? Então, por que a gente é poeta? Por que existem os poetas, né? Então, eu vou contar um pouquinho por que eu sou poeta. Ser poeta é ter o privilégio de fazer da dor o próprio remédio. Tudo o que eu estimo, eu rimo. Dos problemas faço poemas, das alegrias, poesias. Ela é meu bem supremo, sempre me oferecendo uma saída. Por conta disso que poemo a minha vida. Versejo, pois assim melhor me vejo. Poesio, pois assim preencho os meus vazios. Poetizo a dor e o riso. Para tudo e todos encontro motivos. Sou poeta, pois sendo poeta, me sinto mais vivo. Essa que a poesia me ajuda a me conhecer melhor, a saber quem eu sou. A poesia me ajudou muito a me compreender, me entender. E eu faço poemas espíritas porque nós somos espíritos. Eu falo para mim mesmo. Sempre que eu estou escrevendo poesia, estou falando comigo mesmo. Mas, não sei se vocês já ouviram, né? Porque a gente que é espírita, muitas vezes, né? Nós somos espíritas, mas estamos aprendendo, evoluindo. Às vezes a gente sai do tom, né? Às vezes a gente se irrita com alguma coisa. E as pessoas já me falaram umas vezes, você não é espírita? Né? Poxa, você se irrita assim, você não é espírita? Então eu fiz uma poesia também inspirado nisso. Não sou espírita porque atingi a perfeição. É justamente o contrário. Sou um aprendiz diário tentando a evolução. Quanto mais o espírito estuda, mais o espiritismo me ajuda em busca da transformação. O acerto vou sempre buscar, mas sei que haverá tropeços. Então me apego à doutrina, ela então me ensina que também sou esse avesso e me ajuda com perdão. Na caridade encontro a salvação, aceitando os recomeços. Com o uso do livre-arbítrio, o destino cada dia embaralha. Sei que para mim é um plano, mas pela condição de ser humano, em muitas coisas ainda falho. E se um erro me apaga, meu protetor espiritual me afaga, se me ilumino com o trabalho. Portanto, meu lado sombrio sempre pode vir à tona. Faz parte do meu aprendizado, melhorar o que está errado e me erguer quando eu for à lona. Nosso Cristo é consolador. Com o Evangelho aprendo com amor, toda vez que a dor me questiona. E a dor questiona a gente muitas vezes, né? A gente é sempre questionado por ela, sempre.
todo poeta está sempre se inspirando em alguma coisa, né? O cantor aqui falou alguma coisa, até anotei para não esquecer, né? Que a música é acalma a alma, uma coisa assim, né? Depois fala com o seu Reinaldo, a gente se inspirar numa música. Não é? Aí quando eu cheguei aqui e dei de frente com esse cenário bonito, né? Bem bonito, a gente cheio de inspirações aqui, eu lembrei de uma poesia que eu tinha escrito por conta dessas pessoas que nos inspiram muitas vezes. E nem sempre você precisa ser poeta para fazer poesia. A poesia é feita no dia a dia, diariamente, nas coisas que a gente faz. Não precisa escrever para fazer poesia. Poesia a gente faz sendo gentil, educado e se inspirando naqueles maiores que a gente tem o aprendizado. Então eu fiz uma poesia me inspirando nessas pessoas. Não precisa ser Da Vinci ou Picasso. Às vezes basta a arte do eu vou lá e faço. Não precisa ser Drummond ou Vinícius. Às vezes basta a arte de controlar os vícios. Não precisa ser Mozart ou Villa-Lobos. Às vezes basta a arte de se fazer de bobo. Não precisa ser Fred Astaire ou Baryshnikov. Às vezes basta a arte de seguir o que nos move. Não precisa ser Shakespeare ou Molière. Às vezes basta a arte de se fazer o que bem quiser. Não precisa ser apenas você e o seu umbigo. Às vezes basta a arte de confraternizar com os amigos. E aí, quando eu fiz essa poesia, eu percebi uma coisa errada nela. Vocês perceberam? Quando eu fiz essa poesia, eu perguntei, cadê as mulheres artistas? Porque eu só escrevi nome de homem, só escrevi os artistas homens. Aí eu tive que reformular uma poesia e fazer também para as mulheres, não é? Não precisa ser Malfatti ou Tarsila, às vezes basta a arte de permanecer tranquila. Não precisa ser Lispector ou Coralina, às vezes basta a arte de ver além da retina. Não precisa ser Chiquinha Gonzaga ou Elis, às vezes basta a arte de não perder tempo e ser feliz. Não precisa ser Pinar ou Ana Botafogo, às vezes basta a arte de se tentar de novo. Não precisa ser Pagu ou Rosa Magalhães, às vezes basta a arte de ser mãe. Não precisa essencialmente ser sagrada, às vezes basta a arte com uma alma a ser tocada. A gente está sempre se inspirando, né, nas coisas. Que bom que hoje eu cheguei aqui e tive essa inspiração. Muitas vezes as pessoas me contam coisas, né, do dia a dia, ou então às vezes a gente vê na internet coisas, né? Outro dia eu vi um videozinho de um casal cozinhando salsicha e o namorado cortava as pontas da salsicha para botar na panela. E a namorada perguntou, por que você corta as pontas da salsicha para botar na panela? E ele falou, não sei, minha mãe que faz assim. Aí foi perguntar para a mãe, por que você corta as pontas da salsicha para botar na panela, cozinhar na panela? Falou, não sei, sua avó que fazia assim. Aí foi perguntar para a avó, por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela, cozinhar? Eu não sei, sua bisavó que fazia assim. Aí foi perguntar para a bisavó, por que a senhora corta as pontas da salsicha para botar na panela? E ela falou, nossa, não compraram uma panela maior ainda? E muitas vezes a gente vê nessa historinha engraçada, né, de videozinho da internet, como a gente faz com a nossa encarnação também, né? Quantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está cortando as pontas da salsicha e a gente não consegue fazer diferente, né? A gente não consegue reformular isso. Por quê, né? Por que a gente tem medo disso, né? De recomeçar uma coisa nova?
Aqui no meu livro, né, A Gente Se Comporta Melhor na Calmaria, quando já passou por tempestade, eu fiz uma poesia chamada A Bênção do Recomeço. Então sempre é tempo para recomeçar, né? O Chico Xavier falava, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode fazer sempre um novo fim. A nossa vida é um eterno recomeçar, né? Então, se a comida azedar, se a tristeza bater, se a vista escurecer, se a sorte findar, se o mal em mim pairar, ou se tudo virar do avesso, se eu cair de um tropeço, se der tudo errado, ainda assim serei brindado pela bênção do recomeço. E se a saudade bater, se o mal se agravar, se alguém me magoar, se a dor prevalecer, se o choro vencer, ou se por algo entristeço, se afrouxo ou esmoreço, se perco a calma, ainda posso reforçar a alma pela bênção do recomeço. E se eu começar a duvidar, se acontecer algo ruim, se parecer ser o fim, se a fonte secar, se eu não orar nem vigiar, ou se do nada eu enfureço, se o desânimo transpareço, e se nada for como antes, ainda assim terei novos instantes pela bênção do recomeço. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível fazer de novo aquilo que você errou. Afinal, nós estamos encarnados para isso, né? Para recomeçar várias vezes. E a gente não é perfeito, a gente tem que assumir isso. Uma coisa que eu aprendi com a poesia é que eu não posso me assumir perfeito. Sempre que a gente escreve, aí a gente olha de novo, posso fazer melhor, né? A gente está aqui interpretando às vezes, aí você olha no vídeo, puxa, naquele momento eu poderia ser melhor, naquele momentozinho ali poderia ser melhor. E a gente sempre acha que sempre tem que fazer o mais difícil. E uma vez uma amiga minha, Ana Lúcia Caetano, contou uma história de uma senhora que foi no centro espírita e ela via tudo acontecendo, via as pessoas dando passe, os tratamentos que existem, e ela falava, poxa, nada disso eu consigo fazer, eu não sei fazer nada, né? Viu os artistas falando, os grupos da mocidade, ela falava, poxa, eu não sirvo para nada nesse centro, o que eu posso fazer? E chegou para o Chico Xavier, que comandava o centro, e aí ele falou para ela, você pode começar pelo mais fácil, amar. Aí ela falou, amar eu posso. E às vezes a gente acha que é o mais difícil, mas é o mais fácil. Amar a gente pode, o tempo todo. A gente está aqui em nome do amor que a gente tem pela gente, do amor que temos pela arte, pela poesia, pelo teatro, contação de história, pela música e tudo mais. Então, para finalizar aqui, amar a gente pode. Muitas vezes a gente duvida da força do nosso amor, percebe apenas a dor, da mais fraca à mais sofrida, e esquece de louvar a vida. Então, quando o mal explode, reflita e não se acomode, por mais difícil que seja a missão. Saiba que em qualquer situação, amar a gente pode. Não desista dessa peleja, seja qual for sua prova de fogo. É sua vida que está em jogo. Para fazer o bem se almeja. Não tenha mais dúvida, lampeja, pois dessa luz que de ti eclode, há sempre alguém que nela se acode. Tem sempre quem nela se aquece. Por conta disso, não esquece, amar a gente pode. Retire então essa escura venda, e esse tanto amor não nega, diante dos tormentos sossega, e em cada dificuldade aprenda. Caia, mas não se renda, a poeira das mazelas sacode, com as imperfeições se incomode, espalhe alegria e tudo que em ti há de bom. Esse sentimento é dádiva, é dom. Amar, esse é o nosso compromisso. Dar sempre o nosso melhor, cuidar de quem está ao nosso redor, nos oferecer a esse serviço, estarmos alertas e não omissos, evitar ficar com cara de bode.
pois a vida é uma divina ode. Cada dia um verso para um poema, que então nos sirva sempre de lema: amar